Olá pessoal, vamos para a aula 93, movimentos bidimensionais. Nós vamos, nessa primeira aula, ver o lançamento horizontal, ok? Bom, por que movimentos bidimensionais? Duas dimensões. Até o momento, nós estávamos vendo os movimentos unidimensionais, ou seja, nós vimos um movimento uniforme, tá? Movimento uniforme em uma dimensão, e nós vemos, ou uniformemente variado, e nós vemos também o movimento na vertical, né? Quando o corpo caía ou quando ele subia. Vocês lembram que no campo gravitacional terrestre, ou em outro campo gravitacional, quando um corpo é abandonado, ele cai em movimento uniformemente variado, se ele cair com desprezando a resistência do ar. Lembra disso? Ó, notem, tem algo muito importante que tem que lembrar. Ele só cai em MUV se eu desprezar o efeito do ar. O melhor seria se fosse no vácuo. Lembra? Vácuo é ausência de ar, não é ausência de gravidade, hein? Vácuo é ausência de ar, tá? Então assim, quando eu abandono um corpo, ele cai em MUV, tá? Eu até vou colocar aí uns links para vocês, né? Vocês vão ver alguns videozinhos, né, desses movimentos que nós vamos falar hoje, ok? Ou eu vou colocar link ou eu vou colocar o próprio vídeo, ou talvez os dois. Então vocês acompanhem aí o vídeo, certo? Agora, o que nós temos? Um movimento, quando o atrito é desprezível na vertical, é um movimento uniformemente variado, é um movimento acelerado, ok? Só que agora nós vamos estudar inicialmente, não só em uma dimensão, mas em duas dimensões. E nós vamos começar com o movimento horizontal. Primeira coisa que tem que saber, o que é um lançamento horizontal? Primeira coisa. Eu vou utilizar aqui, ó, como base o próprio livro, tá? Tá aqui o livro, tá? O livro Vereda Digital que nós estamos usando no nosso curso, e eu vou usar aqui um pincel, tá? Para fazer um lançamento horizontal. O que eu vou fazer? Vou tentar fazer de uma maneira que tu enxergue isso, mas é fácil de imaginar. Olha aqui, ó. Eu vou pegar e vou empurrar, ó. Vou empurrar, até vou fazer mais pra cá. Vou empurrar e observem o que vai acontecer. Tá? Vou empurrar, 1, 2, 3 e... Ó, o que aconteceu? Ele fez uma trajetória, tá, na descida, a gente viu só um pedacinho, tá? A gente poderia ver toda. Eu vou colocar aí uma figura também para vocês, tá? Essa figura, ela representará o lançamento horizontal. Agora, o que é importante? No lançamento horizontal, o que aconteceu? Eu tenho que jogar um corpo, tá, de uma base horizontal, e eu atiro esse corpo, e quando ele sai da base, olha, é importante, eu comecei a empurrá-lo daqui, tá? Eu comecei a empurrá-lo daqui, mas o meu problema de lançamento ainda não começou. Então eu empurrei, quando ele perder o contato com a mesa, ele sairá com uma velocidade inicial V0 dessa mesa. Nota que é uma velocidade vetorial, tá? Por isso que essa aula é logo depois da análise vetorial, porque a gente tem que ter conhecimento de vetor aqui. Então, a velocidade na saída é uma velocidade na horizontal. Ele só tem velocidade horizontal, por isso o lançamento horizontal. Então ele cai de uma base e ele vai, o quê? Ele vai caindo aqui, ó, olha, ele faz uma trajetória. Primeira coisa, se for sem atrito, o que nós estamos estudando aqui é sem atrito, tá? Lançamento horizontal ou com atrito desprezível, serve também. Atrito desprezível, para nós, a gente vai encarar como se fosse vácuo, como se fosse, tá? Ah, o atrito é desprezível, se eu fizesse vácuo ou se eu não fizesse, não faria a mínima diferença, tá? Então ele diz, atrito desprezível. Por exemplo, aqui nessa sala que eu estou, será que o atrito é desprezível? Depende. Se eu pegar, por exemplo, esse pincel, como eu joguei, ele é desprezível. Agora, se eu jogasse uma bolinha de papel, não seria. Então,
às vezes, aqui nessa sala não tem vácuo, óbvio, eu estou respirando, tem ar aqui dentro. Mas às vezes o atrito do movimento é tão pequeno que a gente diz o atrito desprezível. Então, na prática, vale como se fosse um vácuo, ok? Bom, essa trajetória é um arco de parábola. Arco, por que arco? Porque a parábola inteira, né, é a subida e a descida, nós vamos ver depois no oblíquo. Aqui é um arco, é a metade da parábola, tá? E nós temos esse momento aqui, é o momento da saída, V0. Daqui a pouquinho, esse cara estará aqui assim, ó. Nota aqui, lembrem, aula de velocidade vetorial instantânea. O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Daí daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele está aqui, mais um intervalo de tempo. Olha o vetor velocidade que está acontecendo. Tá vendo? Tá vendo que eu estou botando ele cada vez maior? Aí daqui a pouco ele está aqui assim. E vamos dizer que aqui ele já chegou ao solo. Tá? Então nós temos aí 4 momentos. O momento do lançamento, um intervalo de tempo depois, e digamos que aqui o momento 3 já é o solo. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Quando se pede a velocidade final, onde é que é o final? Na queda livre também. Quando é que é o final? O final é quando logo depois que bateu no solo? Aqui é depois que bate. Eu já vi questões. Qual é a velocidade após bater o solo? Não, errado. O meu movimento, quando é que ele começa e quando é que ele termina? Importante. Ou a queda livre ou o lançamento horizontal. Ele inicia imediatamente após ele perder o contato com a mesa. E perder o contato com a minha mão também. Eu não encosto mais nele. E ele termina imediatamente antes de tocar no solo. Bateu no solo já não é mais o meu lançamento horizontal. É imediatamente antes de chegar no solo, certo? Bom, como é que nós analisamos um movimento bidimensional? Por que bidimensional? Ora, porque ele está acontecendo em 2 dimensões. Quais são elas? O movimento do corpo é para a direita e para baixo simultaneamente. Para resolver uma questão de física, é aconselhado sempre colocar um referencial. Eu vou escolher como meu referencial lá em cima. Eu vou colocar lá em cima. Para cima, não. Esse poderia ser escolhido, é o que geralmente a gente coloca. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou colocar para baixo o y cresce e para a direita o x cresce. Ah, mas por que não escolheu para cima, professor? Eu poderia referencial quem escolhe? Quem escolhe? É tu. Eu acho melhor dizer que aqui é o zero, lá em cima, bem no ponto de saída é o zero, e para baixo o y cresce positivo. Se tu botasse para cima, ia dar no mesmo, tá? Mas eu quis escolher que lá em cima é zero e para baixo positivo e para a direita positivo, tá? Bom, o que vai acontecer? Quando o corpo sai, ele só tem componente da velocidade na direção x. Então muito cuidado agora, muito cuidado. O que é a velocidade de lançamento? Aquele sai. A velocidade de lançamento, no momento do lançamento, ele só anda na direção x. Como assim? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque para estudar um lançamento horizontal, a gente, apesar do movimento acontecer simultaneamente para a direita e para baixo, a gente estuda esse movimento separadamente. A gente estuda ele andando para a direita separadamente de ele andando para baixo. Como assim? Olha aqui, vou pegar um outro momento que é esse momento V1. Vocês lembram da decomposição de vetores? Decomposição de vetores. Quem não lembra vai ter que dar uma olhada lá naquela aula de decomposição de vetores, tá? Do capítulo 5. Essa velocidade na diagonal, olha aqui, ó, é o que? Estar indo para
naquela diagonal é estar se movimentando para a direita, eu vou apagar aqui para não ficar uma mistureba. Então eu estou pegando o quê? Eu estou pegando aquela velocidade na diagonal, ó, V1, estou dizendo, quem anda naquela diagonal anda para a direita, que eu vou chamar de V1x, e para baixo ao mesmo tempo, que eu vou chamar de V1y. Nota, decompus das direções x e y. V2, ao invés daquela V2 ali, o que eu vou fazer? Ao invés daquela V2, eu vou colocar que ele está andando para a direita e para baixo. Para a direita e para baixo, certo? Agora, aqui também é a mesma coisa. Então eu troco aquelas velocidades diagonais por duas componentes. O que são as componentes? São as partes da velocidade. Qual é a vantagem? É que essas partes estarão na direção x e y. Matematicamente eu posso fazer isso. Eu troco um vetor na diagonal por dois. É o que eu vou fazer aqui, ó. Troco o V3 também por duas componentes. A V3x e a V3y. Bom, o que a gente agora vai fazer? A gente vai ter que saber o seguinte, que eu troquei as velocidades instantâneas, aqui ó, vetorial instantânea, por suas duas componentes. E tu tem que saber, primeira coisa, que na hora do lançamento não tem velocidade na vertical, só na horizontal. Ou seja, a velocidade de lançamento tem apenas componente Vx. Então a V0 vetorial é só V0x. Agora, essa V0, ela não tem, então, ó, V0y é zero, não tem componente na direção y. Ou seja, no momento do lançamento, eu só atiro para a direita, eu não atiro para baixo também, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, apesar dos movimentos acontecerem ao mesmo tempo, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar isso aqui em separado. Como assim em separado? Nós vamos analisar o movimento na direção x, que é a horizontal, e nós vamos estudar o nosso movimento na direção y. Apesar deles acontecerem simultaneamente, nós estudamos eles separadamente, tá? Os movimentos acontecem ao mesmo tempo, mas a gente estuda eles em separado. Bom, o que vai acontecer? Na direção x, nós vamos ver que é um movimento sem aceleração na direção x. Aí alguns estão me perguntando, por que na direção x não há aceleração? A aceleração na direção x, ela não existe. Por que isso? Porque nós vamos ver nos próximos capítulos, não no próximo, o próximo é MCU, mas nós vamos ver nos próximos capítulos que quem causa aceleração é uma força resultante. Durante a queda, não há força resultante nessa direção. Ó, tu não pode confundir. Quando eu empurro, há força resultante. Quando eu empurro, há. Mas depois, quando ele está voando aqui, ó, descendo, não há mais força resultante nessa direção. Então não haverá aceleração na direção x. A conclusão é que, como o corpo sai, olha aqui, ó, ele sai já com uma velocidade na direção Vx, que é a velocidade de lançamento. A velocidade de lançamento Vx se mantém constante. Vx, a componente Vx é constante. Então, se nós analisarmos o módulo de Vx, olha o tamanho, eu tentei desenhar o tamanho da Vx, ó, sempre do mesmo tamanho. Nós temos na direção x um movimento uniforme. Ou seja, olha aqui, o que eu andei num certo instante, se eu andei x, por exemplo,
x no instante t, eu andarei mais x no mesmo instante t. Aqui minha figura ficou errada, tá? Eu tenho que andar distâncias iguais em tempos iguais na horizontal. Por exemplo, em 1 segundo eu andei 5 metros para a direita. Mais 1 segundo eu tenho que andar 5 metros para a direita. Mais 1 segundo, mais 5 metros para a direita. Horizontalmente eu ando distâncias iguais em tempos iguais, tá? Agora, nós vamos ver isso aí depois, tá? Tem um videozinho aí que eu vou mostrar isso aí. Agora, na vertical eu estou no campo gravitacional. Como eu estou sem atrito, na vertical eu tenho aceleração. A aceleração na direção y é a gravidade, Então, verticalmente, essa componente aqui, ó, ela vai aumentando. Verticalmente, nós temos um movimento uniformemente variado. Tá? Bom, o que nós fizemos então? Nós temos aqui nesse conteúdo uma mistura de dois assuntos. Movimento uniforme, uniformemente variado acontecendo ao mesmo tempo. Só que nós analisamos separadamente. Quer ver? Se eu quiser saber o quanto se anda horizontalmente, como é que é horizontal? MU. Como é que eu calculo distâncias no MU? Porque Vx, a componente Vx é constante. Tá? Eu ando sempre distâncias iguais em tempos iguais para a direita. Então, no MU, lembra como é que eu calculo o deslocamento? Ó, delta x, só que lá era delta s. Ah, por que está chamando de delta x? Porque agora é um deslocamento na direção x. Delta x é... Como é que era o delta s? Delta s é v delta t, certo? Agora o meu delta x será v... Só que cuida. Vx vezes delta t. Então vamos cuidar aí. Porque agora, se eu falar v... O que é v? V é a velocidade vetorial, são as duas componentes. Então, quando eu falar qual é a velocidade, eu não estou falando de Vx nem de Vy. Tá? Tem que cuidar. Aqui tem. O que tem aqui no lançamento horizontal? Vamos se organizar. Calma. Nós temos a velocidade, que é a vetorial. Nós temos a componente Vx e nós temos a componente Vy. Então tem que cuidar. Quando eu quiser saber o quanto anda horizontalmente, tá aqui, horizontalmente, eu uso só a componente Vx, combinado? Beleza? Agora, verticalmente, tudo que ele andar na vertical, ele vai andar com movimento acelerado. Então, olha aqui, ó, ele vai se deslocar uma quantidade que agora, ao invés de chamar h de altura, eu vou chamar de y, o quanto ele anda de distância na direção y. Vamos fazer agora, eu vou apagar aqui porque aqui eu preciso de um pouquinho mais de espaço, mas tá, depois a gente volta aqui a esse desenho. Agora o que acontece? Na direção y eu tenho aceleração, tenho. Se eu tenho aceleração, que é a gravidade, lembra do referencial? Olha o que vai acontecer aqui. A gravidade aponta para baixo. Como eu coloquei que para baixo era positivo, o sinal dessa gravidade será positivo. Tá? Agora, olha, é um movimento acelerado. Como é que eram as equações de um movimento acelerado? Vamos lá. Vamos começar do início. Ó. Aceleração, como é que era? Delta V por delta T, certo? Delta V por delta T. Como é que... ó, V igual a V0 mais A vezes T. Ou isso, tanto faz. Aqui é a função horária da velocidade, aqui é o que? A expressão para aceleração. Bom, como é que eu calculava a distância? O delta S. Tinha várias maneiras. Uma delas era o quê? Velocidade média vezes o tempo. Como é que é a velocidade média no MUV? Velocidade final mais a inicial sobre 2 vezes o intervalo de tempo. Velocidade média vezes o tempo. Tem que saber bem MUV porque, pô, eu tenho uma direção MUV. Agora,
Função horária. Como é que era a função horária? Tá? Era assim, ó. S igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Beleza. E o que mais eu tinha? O que mais eu tinha? Equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o delta S. O que nós teremos que fazer agora é, na direção Y, eu tenho que fazer as adaptações para o meu movimento. Vamos lá. Só que o seguinte, olha o que eu falei, uma coisa é velocidade, outra coisa é Vx e outra coisa é Vy. Vx e Vy são as componentes. Eu estou analisando qual direção? Qual direção que eu estou analisando? A direção vertical. Que tipo de movimento eu tenho na vertical? Uniformemente variado. Então eu tenho que usar todas as equações. Só que a pergunta é, olha só, vamos fazer algumas adaptações. Quem é a aceleração na vertical? G, gravidade. Está aqui, gravidade. Qual velocidade eu analiso? A velocidade na direção Y. Nota, eu não posso deixar V, eu tenho que botar tudo VY. Aqui, ó, quer ver? Quanto é que é a velocidade final na direção Y? É a V0Y mais GT. Ó, não confunde. Como eu estou analisando a direção Y, a velocidade que eu tenho que botar aqui é Y. E aí muita gente se confunde, sabe por quê? Aqui, ó, quer ver? Quando tem que colocar a velocidade inicial aqui, o que as pessoas colocam? Já vou te dizer onde é que se erra. A pessoa coloca essa velocidade aqui inicial. Só que, pessoal, a velocidade inicial, o que eu falei? Só tem componente em que direção? Na X. A velocidade inicial tem componente na direção Y. Olha lá, V0Y, olha lá, olha lá, olha lá. Zero. E é por isso que aqui, ó, no lançamento horizontal, essa partezinha aqui, ó, cai fora. Então não tem velocidade inicial na direção Y. Fica Vy igual a GT. Vy igual a GT. A mesma coisa aqui, ao invés de delta S, eu vou botar delta Y. É o quanto ele andou na direção Y. Agora aqui, ó, V0Y, mesma coisa, ó. Vy, tá? Vy. E o V0Y, por que tá tirando ali, professor? Porque não tem velocidade na direção Y. Não tem. Olha aqui a mesma coisa. A Y, ao invés de S eu ponho Y, é igual a Y0, V0Y mais GT ao quadrado. Então notem que aqui, ó, o que nós temos? Adaptações dessas expressões. Agora, o meu referencial zero é lá em cima. Então, se zero é lá em cima, o Y0 é zero. V0Y nós acabamos de ver que é zero. Então, Y é igual a GT ao quadrado sobre 2, tá bom? E aí a equação de Torricelli, o que a gente faz? Olha aqui, mesma coisa. Só que tem que deixar bem claro, ó, a velocidade final na direção Y é a inicial na direção Y mais 2 vezes, ó, gravidade vezes delta Y, que é o quanto ele anda na direção Y. Novamente, quanto é que é a velocidade inicial na direção Y? Na direção Y. Zero. Então a equação de Torricelli se resume a velocidade final na direção Y é igual a 2G delta Y. Tá aqui. Então eu pego todas as equações que eu conhecia do movimento uniforme e uso na direção X, que era uma só. Delta X, Vx, delta T. E pego todas as equações do movimento uniformemente variado e uso na direção Y. Só que agora que vem o grande lance dessa aula. Tem algo que é comum entre a horizontal e a vertical. Ao mesmo tempo, então, o tempo, que é comum na horizontal e na vertical, ao mesmo tempo que ele anda para a direita, ele anda para baixo.
E aí, pessoal, tem uma coisa que os alunos não acreditam. Eu vou ter que botar o videozinho para mostrar um experimento disso aí. Tem vários vídeos aí no YouTube, tá? Alguns eu estou indicando, outros eu estou colocando aí. Mas olhem o que acontece. Olha o que acontece. O tempo de queda, ele não depende se tem ou não velocidade horizontal. Como assim? Peraí, de novo. O tempo de queda... Tá vendo que ele tem velocidade na horizontal? Ele vai para o lado e para baixo. O tempo de queda desse corpo não depende se ele tivesse ou não essa velocidade horizontal. A única coisa que importa para o tempo de queda é o quanto que ele desceu na vertical. Ou seja, se ao mesmo tempo que esse corpo foi abandonado dessa altura, olha aqui, ó, foi abandonado dessa altura, se ao mesmo tempo fosse abandonado um corpo em queda livre dessa mesma altura, ao passar de um intervalo de tempo, sei lá, 1 segundo, esse corpo viria para cá, e esse aqui viria exatamente, olha aqui, ó, para esse local. Aí, mais um intervalo de tempo, esse vem para cá, esse aqui viria para cá. Quando esse chegar ao solo, esse aqui chega ao solo ao mesmo tempo. Ai, 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 professor. Ai, ai, ai. Como assim? Eu estou dizendo que ao mesmo tempo que olha aqui, ó, ao mesmo tempo que se eu largar ele simultaneamente, que desce, esse aqui cai, ó. Esse aqui está fazendo um lançamento horizontal. Esse aqui um lançamento vertical. O tempo, a impressão que a gente tem é que esse aqui, ó, esse aqui vai chegar depois, mas não. Se eles foram largados ao mesmo tempo, eles chegam exatamente ao mesmo tempo no solo. Ou seja, ter velocidade horizontal ou não ter, porque esse aqui não anda horizontalmente, não interessa para o tempo de queda. Qual é então a dica? Olha só a dica. Queres calcular o tempo de queda desse cara aqui? Queres calcular o tempo de queda desse aqui? Calcula o tempo de queda de uma queda livre daquela mesma altura. Porque o tempo de queda de um corpo de lançamento, lançado horizontalmente, é exatamente o mesmo tempo de queda de uma queda livre daquela altura. Isso não é muito fácil, né? Só com aquele, né? Só com um videozinho, né, mostrado é que a gente tem essa, a gente meio que acredita nisso. É porque quando tem ar, isso não acontece. Isso só acontece quando o atrito é desprezível ou, né, a gente não tem ar. Aí o tempo de queda é exatamente o mesmo. Então olha a dica. Como saber esse tempo de queda aqui? Como saber o tempo que ele fica andando para a direita? Basta descobrir aqui o tempo que ele demorou para cair. Tá? Então, notem, o que tem de comum entre a horizontal e a vertical? O que tem de comum é o tempo. O mesmo tempo que ele demora para ir para a direita é o tempo que ele demora para ir para baixo. E esse tempo independe, ou seja, não depende de ter Vx. Ah, então quer dizer que se eu botar mais Vx, ele não demora mais tempo para cair? Quer ver? Vamos inventar, tá? Vamos inventar. Atirei um corpo horizontalmente com 30 metros por segundo, dessa altura. 30 metros por segundo. Ele demorou 5 segundos para cair, tá? Lancei com 30. Demorou 5 segundos. Se eu lançasse com 80 metros por segundo, e se ele demorou 5 segundos antes, ele vai demorar o mesmo 5 segundos. Ah, mas peraí, mas eu atirei com mais velocidade. Pessoal, velocidade horizontal não influencia no tempo de queda. Ah, se eu botar mais e se eu botar menos, ou se eu não botar velocidade horizontal, ele demora sempre o mesmo tempo de uma mesma altura? Isso mesmo. Ah, mas professor, mas é difícil de acreditar. É por isso que tem esse experimento do videozinho, tá? Pra gente mostrar que o tempo de queda não depende da horizontal, tá? Só depende da altura de queda, tá? Beleza, então? A última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, a última coisa que eu quero falar é que a velocidade final, voltando aqui àquele desenho, a velocidade final é uma composição da velocidade na direção x e na velocidade na direção y. Então se eles perguntarem
qual é a velocidade final. O que tu deves fazer? Tu deve fazer uma resultante das duas componentes. Tá? Aliás, em qualquer momento, qual é a velocidade vetorial instantânea? Ó, faz uma resultante. Como é que eu faço a resultante? Um Pitágoras entre as duas componentes, V0 x ao quadrado e V0 y ao quadrado. Agora, a V0x, não vamos esquecer quem é a V0x. V0x é a velocidade de lançamento, que se mantém constante do início ao fim. Então a velocidade final é a raiz quadrada do V0, velocidade de lançamento, mais. Agora, quem é a velocidade final na direção y? Olha aqui, velocidade final da direção y é gt. Então tu pode calcular separadamente gt e põe ao quadrado. Tá ali. Então, nota, uma coisa é perguntar quanto é que é a Vy no final. Outra coisa é perguntar quanto é que é a Vx final. E outra coisa é perguntar quanto é que é a velocidade final, que é uma composição das duas velocidades. Então, olha o que eu fiz nesse estudo aqui. Primeiro eu decompus para analisar a direção x independente da y. Depois, no final, se eu quero saber a velocidade vetorial no final, é uma composição das duas componentes, tá bom? Então, até a próxima aula, aquele abraço.